Costurar não é fácil. Se alguém te disse que era fácil, mentiu para você. Sinto muito lhe informar. Mas, com as informações corretas, fica super simples. E é exatamente o que eu vou fazer com esse vídeo aqui. Eu já quero que você comece no mundo da costura com as informações certas, sabendo as ferramentas necessárias, sabendo o tipo de material necessário para que você não gaste dinheiro investindo em tecidos, em ferramentas de corte e outros itens que você nem vai usar. Mas antes, eu quero falar com vocês sobre um negócio chamado propósito. Por quê? O que tem a ver propósito com costura? A costura, por não ser fácil, se você não tiver um objetivo com ela, você desiste no meio do caminho. Então, mesmo que você diga, mas eu só quero aprender por hobby, mesmo que seja por hobby, coloque um objetivo nisso. Eu vou costurar para doar para alguém, eu vou costurar para presentear, eu vou costurar para a minha família. Ótimo, você já tem um objetivo. Então, se você tem um objetivo, você vai se sentir estimulada a aprender, a se desenvolver, porque se você vai presentear, você quer presentear algo bonito. Então, quanto mais treinar, quanto mais se aperfeiçoar, mais bonito seu produto vai ficar. Seu presente vai ficar, no caso. Mas eu quero fazer para ter uma renda extra. Mais específico ainda você precisa ser no seu objetivo. Quanto de renda extra eu preciso? Então, quais peças vão me trazer esse retorno? E eu vou amar trabalhar com essas peças, porque também não adianta você fazer peças que nem você gosta. Porque na hora de passar para as pessoas, você vai se sentir insegura e você mesmo acaba desvalorizando aquilo que você fez. E aí você vai acreditar que as pessoas não valorizam o que você faz, vai começar a querer desistir e vai acabar desistindo. Então, crie um propósito, crie um objetivo, mesmo que você não queira ganhar dinheiro com isso. Meu nome é Patrícia Antunes, para quem ainda não me conhece, eu trabalho com costura criativa há cerca de 9 anos, mais especificamente com enxoval de bebê há 7 anos. Então, o que eu vou te dizer, o que eu vou te mostrar são aqueles materiais, aquelas máquinas que eu trabalho. Existem outras máquinas que eu não vou poder te mostrar aqui porque eu não tenho. Mas você pode pesquisar depois, se você for trabalhar com algo que eu não vou falar aqui. Vamos lá. E antes que você ache que essa aula só vai ser teoria, não me abandone. Eu ainda vou te mostrar uma aula prática aqui no finalzinho desse vídeo, tá? Fica comigo. Vou começar te mostrando os materiais de corte. Se você vai trabalhar com roupa, tesoura, com certeza. Essa tesoura aqui, ó, tesoura de corte e tesoura de acabamento. Nunca use a sua tesoura de corte de tecido para cortar papel. Escolha uma tesoura para molde e uma tesoura para tecido. Se você puder, inclusive, deixar uma tesoura para cada tipo de tecido, melhor ainda. Tesoura para tecidos finos, tesoura para tecidos grossos. E aí você vai poupar a lâmina da sua tesoura e vai evitar que você precise ficar repondo com frequência. Aqui eu tenho essa tesoura que é para acabamento de bordado, ela é maravilhosa, tem essa pontinha curva. Essa para acabamento de bordado e costura, essa para corte. Eu uso aqui esse cortador circular, que é para quem usa base de corte. Ele é mais interessante para cortes retos, a menos que você tenha as réguas curvas, aí vai facilitar a sua vida. Mas no meu caso, como a maioria das minhas peças são retas, eu uso a base de corte com peças retas. A base de corte que eu tenho é essa, ela tem 90 por 60 centímetros. Essa aqui já tá bem velhinha, já tá até desgastada, estou aguardando a nova, já está a caminho. Mas essa tem mais de 3 anos. Então, uma base de corte de ótima qualidade, você vai usar, pela velocidade de um iniciante, você vai usar possivelmente até uns 4 anos. Essa aqui tem mais de 3, tá bem desgastada porque eu cortei, manta acrílica, então acabou entrando dentro dela, né? Quando a gente corta, ela faz o corte na base de corte. Se você corta tecidos muito fibrosos, tecidos que tenham muitos fios, ela fica aqui dentro, ó, e aí vai desgastando a sua base de corte. Mas, se você for usar só tecido de algodão, organza, esses tecidos finos, a sua base de corte vai ter um tempo de vida útil muito maior que a minha. Então, esse cortador circular, eu uso o de 4,5, a lâmina de 4,5, 4 centímetros e meio, super simples, baratinho, você deve achar ele aí em torno de 19, 20 reais na internet.
Eu uso como régua essas duas aqui, elas têm a mesma medida de 15 por 60, 15 centímetros por 60. A de marcação branca é para tecidos escuros e a de marcação preta é para tecidos claros. Você vê que no fundo branco dá para ver melhor a marcação dela. E no fundo verde dá para ver melhor essa aqui. Então é interessante que você tenha as duas, porque logicamente você vai trabalhar com tecido claro e tecido escuro. Mas se não tiver, a gente se vira com a que der, né? Então se você puder comprar só uma, já vai te ajudar bastante. É importante você saber também que existem máquinas apropriadas para cada tipo de peça. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com itens de cozinha, só itens de cozinha, enxoval de bebê, uma máquina de costura reta e uma zigue-zague já vai te ajudar bastante. Então, se você tiver a máquina de costura reta doméstica, provavelmente já tem um ponto de zigue-zague para acabamento, você já está com o equipamento perfeito. Então, para começar, essa máquina vai te atender super bem. O que você vai precisar acrescentar se você for trabalhar com outros itens? Se você for trabalhar com roupa, por exemplo, é necessária a overlock. A overlock é aquela máquina que dá acabamento em tecidos de malha, mas a gente também usa ela para dar acabamento em almofadas, caso você vá trabalhar com almofadas, mas também nas almofadas você pode usar o zigue-zague. O que eu não aconselho o zigue-zague é principalmente para roupa e tecidos de malha. Mas se usa, dá para começar, dá para usar, tá? Mas existem overlock industrial e existe a overlock doméstica também, a semi-industrial. Então, você tem as duas possibilidades. No caso da reta, a máquina reta é aquela de costura normal, só o pontinho reto, e a industrial só vai ter o reto. Então, para você que está começando e não pode comprar overlock, eu aconselho que compre a reta doméstica, porque vai te dar essa possibilidade de ter pontos decorativos, no caso do zigue-zague que você pode fazer acabamento, então vai te atender super bem, pelo menos no primeiro ano, até você ficar craque. Outras coisas que você vai precisar, por exemplo, são os alfinetes, ó. Tem os alfinetes grandes, tem os alfinetes pequenos, mas alfinetes são usados em tecido, tá? Se você for trabalhar com sintético, dispense alfinete. No caso do sintético, são grampinhos, que é tipo aqueles grampos de pregar, colocar roupa, pregador de roupa no varal. Ele parece com aquilo, só que é uns grampinhos de papelaria. Então, você vai encontrar em papelaria ou em armarinho. Eu não uso aqui, porque pela prática eu acabei aprendendo a já ir direto costurando sem precisar aprender. Mas para quem está começando é interessante que você tenha. Os itens de marcação que eu uso no tecido são esses dois aqui, ó. Para tecidos escuros, eu uso o giz de alfaiate. Você vai encontrar também em armarinho. Para tecidos claros, eu uso essa caneta, ela apaga com calor, é maravilhosa. Aqui eu conheço como caneta fantasma, mas ela, se você falar a caneta que apaga ou a caneta que apaga com calor, provavelmente o pessoal do armarinho vai te saber informar qual é a caneta apropriada para isso. A marca que eu uso é essa aqui, ó. Então, se você quiser procurar essa aqui especificamente, eu acho muito em aplicativos, como na Shopee, por exemplo, na internet. Eu só compro lá. Importantíssimo, amores, você precisa saber que cada máquina tem uma agulha específica. Na máquina de bordar é uma agulha, na máquina de costurar é outra agulha, na máquina de overlock é uma agulha totalmente diferente. Então, assim, quando você for comprar a sua máquina, eu aconselho que você compre também agulhas apropriadas para aquela máquina, de preferência da marca da máquina. Se não tiver outras marcas que sejam muito boas, não compre aquelas que não vêm com marca, porque normalmente eles usam um material muito simples e acaba as pontinhas rachando ou quebrando muito fácil, e vai ser uma dor de cabeça e vai te atrapalhar no seu processo. E às vezes a agulha está ruim, a gente nem consegue identificar. Quebra a linha toda hora, a gente acha que é a máquina, ou acha que é a gente que não enfiou direito. E quando troca a agulha, o problema resolve. Então, compre agulhas de qualidade. Outra coisa sobre as agulhas, elas têm numerações. Então, tem números
que são aqueles números menores, são para tecidos mais finos, tecidos mais leves. Tem o intermediário, que é para aqueles tecidos um pouquinho mais grossos. E tem os números maiores, que é para sintético ou para você que quer costurar várias camadas. Jeans, você quer costurar, quer fazer um conserto, aí tem várias camadinhas, usa os números maiores. Mas leia o manual, como eu já lhe aconselhei, porque no manual diz qual é o número máximo que você pode usar de agulha na sua máquina. Ainda tem esse detalhe, tá bom? No caso das máquinas domésticas, elas têm várias vantagens para você que está começando. Além da questão de vir com pontos decorativos, existe a possibilidade de você usar agulha dupla, que é maravilhosa. Ela dá um efeito na costura muito bonito, tanto para acabamento como para você fazer alguns tipos de ponto. Então é interessante. Eu tinha a máquina doméstica, caí na besteira de vender e me arrependi bastante. Porque mesmo tendo a máquina industrial, em alguns momentos você quer fazer uma decoração diferenciada na peça e você vai precisar da máquina doméstica. Então, se você tem a máquina doméstica e quer partir para a industrial, não venda a doméstica. Conselho por experiência própria. Eu vou usar aqui um tecido escuro com a linha branca para que você consiga ver através do vídeo que eu estou fazendo. Mas, quando você for usar na peça, use sempre a linha da cor do tecido, tá? Nós vamos fazer aqui uma costura reta, só para você entender como funciona. Porque, de repente, você fala assim, ah, mas eu já tentei e eu só consigo costurar torto. Então, para que você entenda o que está acontecendo, é isso aqui, ó. Às vezes, você vai costurar. E aí, o que que acontece? Você pisa no pedal e você não solta o tecido, você prende o tecido. Você fica com medo, ó. Você fica com medo, aí você tenta segurar de um lado, você tenta segurar de outro. Não tem como essa costura dar certo. A máquina tem aqui embaixo, ó, dentinhos, que eu não sei o nome técnico deles, mas é dentinhos, eu conheço assim. Esses dentinhos, quando você pisa, ele puxa o tecido, então você não precisa empurrar, você não precisa segurar, porque ela já tem uma velocidade própria que é adequada para o tecido que você vai usar. Então, o que a gente faz? A gente vai guiar levemente o tecido. Pense em uma massagem. Não, massagem não, gente, porque massagem você vai apertar as mãos, né? É sem apertar, tá bom? Pense em movimentos de dança. Então, com movimentos delicados de dança, você vai só direcionar o seu tecido naquele movimento que você quer. A máquina que está puxando, eu não estou fazendo nada, tá entortando, eu vou guiar o meu tecido para onde eu quero que ele vá. Só guiar, não segure, não puxe, não empurre, para que a sua costura saia o mais reta possível. Eu tenho para mim um padrão de qualidade. Até 3 centímetros da marcação que eu quero, eu aceito que eu entorte, porque afinal de contas, a máquina não está costurando só, tem um ser humano guiando aqui. Mas se passar de 3 centímetros, como passou aqui, por exemplo, já não é mais aceitável, então eu tenho que desmanchar e refazer. Mas se você usar isso que eu estou falando aqui, de você só guiar o tecido, não é para empurrar, não é para puxar, não é para ficar angustiada com medo da máquina não dar conta, é só para você guiar o tecido. Se você não tem segurança, não pise forte no acelerador. Pise devagarzinho, só com a ponta dos pés. Descanse o seu calcanhar no chão e vá levemente inclinando a ponta dos seus dedos até você sentir segurança com a velocidade da máquina. Mas não segure o tecido. Outra coisa que eu vou te mostrar aqui, ó. As máquinas industriais normalmente têm essa marcação aqui, ó. Não lembro se a doméstica tem. Mas se tiver, você pode usar essas guias aqui, ó, como referência também para a sua costura sair certinho, ó. Nessa guia aqui, ó, é um pé calcador certinho de máquina, são 5 milímetros, ó. Se você for aqui, ó, só tô guiando a máquina, veja só, ó. Foi certinho nessa linha, tá vendo? Aí não vai dar pra ver porque eu coloquei sobre a outra costura, mas dá pra você ver a diferença entre aquela que eu fiz toda troncha e essa que eu bati agora, ó, bem mais retinha.
Você pode usar como referência essa outra aqui mais distante, ó. Ah, eu quero uma costura mais larga, mas eu tô insegura para fazer. Aqui, ó. Você usa essa guia aqui, ó. Bota o tecido rente a ela e olhe para a guia. Não olhe nem para a ponta da agulha de sua máquina, só vai olhando para a guia, ó. Pronto. Olha, certinho, não tem como ter erro aqui. Então, se você não está segurando o tecido, se você não está puxando nem empurrando, vai dar certo a sua costura. Mas vá numa velocidade que você tenha segurança para isso. É importante falar que existe linha apropriada para cada tipo de tecido e para cada tipo de peça. Se você vai fazer bolsa, existe uma linha que suporta peso. Então, essa linha vai ser a linha mais apropriada para, principalmente se for em sintético. Então, observe sempre o que você vai fazer, se é necessário ou não uma linha mais reforçada. Se você vai costurar na máquina reta industrial, existe uma linha apropriada para a máquina reta industrial. Por quê? Porque ela tem uma velocidade muito maior do que a doméstica e a velocidade da batida da agulha pode acabar arrebentando a linha mais sensível. Então, utilize a linha apropriada para a máquina reta industrial, utilize a linha apropriada para bordado ou a linha da sua máquina. Por isso é tão importante ler o manual, porque no manual também fala sobre as linhas e muitas vezes a gente passa batido por preguiça de ler ou por pressa de aprender. Então, é o melhor a gente aprender devagar, mas aprender direito, do que você aprender errado por anos e depois ter que se corrigir. Bom, amores, o assunto de hoje, a aula de hoje, a instrução de hoje já foi dada. A gente aprendeu que precisa ter foco, a gente aprendeu que existem máquinas apropriadas para cada tipo de peça, existem linhas apropriadas para cada tipo de peça e existem agulhas apropriadas para cada tipo de peça, como também existem ferramentas apropriadas para o corte de cada peça. Eu espero ter te ajudado e conto contigo na próxima aula, porque na próxima aula eu vou trazer para aqui uma peça passo a passo para que você desenvolva a sua costura reta e sua costura curva. Te vejo lá.